Vamos falar agora a respeito do cano dessa carabina, tá? Então, de todo o conjunto, certamente o cano da carabina é o item mais relevante, certo? Então, assim, o cano de qualquer arma, ele é projetado, né, para as características da arma que você está utilizando. Se é uma arma para alta velocidade, se é para baixa velocidade, se é para uma energia mais alta, para o tipo de munição que você vai usar. Então, todos esses fatores, né, eles são levados em consideração, né, quando você faz a escolha do cano. Por isso que o pessoal que faz, né, o pessoalzinho que tem, né, que gosta de fazer a customização da sua própria carabina, precisa levar esses fatores em consideração, porque você tem que escolher com muito cuidado, né, o cano da sua arma, porque senão ela pode te surpreender negativamente, ou seja, ela pode não atender a sua expectativa, dependendo do que você espera do seu equipamento, tá? Bom, sobre esse cano em particular, esse cano é um cano que tem 60 centímetros de comprimento, né, ou 24 polegadas, e aí a gente chega lá na mesma questão do MPA ou PSI, nós estamos falando do mesmo valor, porém usando estamos falando da mesma medida, porém usando valores diferentes. Ou seja, um cano de 60 centímetros e um cano de 24 polegadas tem, né, basicamente a mesma medida. Talvez uma diferença muito pequena que não dá nem para levar em consideração, certo? Esse cano ele tem 12 micro-raias destrógeras, tá? E aqui na ponta do cano, né, cerca de uns 100 milímetros aproximadamente antes do final do cano, a gente tem o choque, tá? Bom, pessoal, tudo isso é muito lindo, maravilhoso, mas na prática o que isso representa, tá? O que significa um raiamento, tá? Eu não mencionei, mas o raiamento desse cano aqui, ele tem 1 1/4, ou seja, é um helicóide interno, tá? Que ele faz uma volta de 1 1/4 em toda a extensão desse cano. Então, na prática, o que isso significa, tá? Quando você faz o disparo, né, e o projétil ele vai ser liberado do cano, ele vai dar uma volta no próprio eixo dele, tá? Uma volta mais 1/4, né, mais um pouquinho antes de sair do cano, tá? E por que ele tem que fazer isso daí? Porque quando o projétil ele gira no próprio eixo, ele confere uma precisão muito maior, entendeu? Que é diferente de uma arma de cano liso, por exemplo, né, que são as cartucheiras, né, calibre 12, calibre 36, enfim, essas armas de cano liso, elas, né, de alma lisa, né, que fala, ela não possui o raiamento interno, porém ela também tem o choque. Então, quem está acostumado, né, e já viu, por exemplo, uma cartucheira, sabe como que funciona o cano dela, né? Ele começa numa medida maior, ele vai afunilando e termina numa medida menor. Essa medida menor é o choque do cano. Por que ele faz isso? Para poder agrupar a munição antes de expelir ela do cano, certo, pessoal? No caso do cano raiado em particular, qual que é a função do choque, tá? Então, assim, quando você efetua o disparo, né, e a sua munição ela percorre, né, a trajetória do cano, ele vai, né, deixando parte, ou seja, ele vai perdendo medida dentro do cano, entendeu? Assim, é uma coisa muito sensível, né? A gente não consegue perceber, mas assim, ele vai passando dentro do cano, ele vai deixando, né, partículas dele dentro do cano. Então ele vai perdendo a medida. Então vamos supor, num caso particular de uma 6,35, tá? Você colocou o chumbo aqui, você efetuou o disparo. Aqui ele está com 6,35, ele vai chegar aqui na ponta do cano com 6,30, 6,32, por exemplo. O que já é o suficiente, vamos supor, se esse cano não tivesse o choque, né, ele ia chegar aqui na ponta do cano e ele ia dar, né, um pequeno desvio, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo, ou para cima, que na triangulação, né, imagine que você vai efetuar um tiro aí a 50, 60 metros de distância, né, ou até mais.
Se você tem aqui 1/10 de milímetro de desvio na triangulação, lá na ponta isso vai chegar aos 50, 60 centímetros de diferença, né? Não sei se é essa a proporção, mas é só para entender mais ou menos o que seria isso. E o que o choque faz, né? Como ele é um afunilamento da medida, né? Como eu falei, né? Ele começa com 6,35 aqui e aqui no final ele pode chegar a 6,31, 6,32. Então ele faz uma correção, né, dessa medida do chumbo e realinha ele no centro, tá? Então os canos que possuem o choque, eles conferem muito mais precisão, né? E você consegue fazer um ajuste muito melhor da sua mira. Você vai conseguir tiros, né, a distâncias maiores, entendeu? Enfim, é tudo de bom. O que acontece com o cano, né? Principalmente um cano de 60 centímetros. Quando você efetua o disparo, né, e o chumbo percorre, né, como eu já falei, ele vem percorrendo aqui, né, a trajetória do cano, ele vai deixando partículas do chumbo no cano. Por isso que é muito importante, depois de uma sequência de tiros aí, 100 ou 200 tiros, e isso vai depender muito do tipo de munição que você está usando. Se ela é um pouco mais dura, se é um pouco mais macia. Se for mais macia um pouco, talvez com menos, né, com um número menor de tiros, você tenha que fazer o quê? Você pega uma escovinha de aço, né, existe uma infinidade de kits aí que você encontra na internet. Você pega uma escovinha de aço e vem e faz a limpeza do cano. Ou seja, você tem que tirar todo o resíduo de chumbo que ficou dentro do cano, porque ao contrário, se você não fizer isso daí, o seu cano vai perdendo a precisão, porque ele vai entupindo ali o raiamento do cano ali, chega uma hora o chumbo está passando direto. Então assim, e quanto mais tempo você demorar para fazer essa limpeza, mais difícil fica para tirar esses resíduos de chumbo. Então, para você não ter problema de precisão com o seu cano, faça, né, uma limpeza periódica do seu cano para evitar que você perca a precisão dele.